É isso aí, meus amados. Vamos aqui continuar aquele assunto, retomar nosso raciocínio dentro daquele tema que estamos falando sobre o reino espiritual, o reino físico, o reino natural, né? O homem natural, o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais e não podia, nem podia, como diz a própria palavra de Deus, né? Porque ele é natural, né? Só as pessoas espirituais conseguem discernir. Então, a palavra de Deus, ela é espiritual, né? Diante dessa aparente contradição, né, que percebemos entre a palavra de Deus, na verdade, e nossa situação na prática, como estava dizendo na outra palestra, né? É aquela situação que encontramos às vezes na vida cotidiana, em que você olha para o que está sentindo, para o que você está vendo, para o que a televisão está noticiando, para que aquilo que o mundo está dizendo, as crises, as situações de embaraço que a gente enfrenta. Na verdade, não há mentira, nem no que Deus diz, nem tampouco, né, no que as circunstâncias dizem. É inegável, quem sente dor sabe que está sentindo dor, não dá para negar, eu não estou com dor, está com dor, né? A diferença é que quando nós somos seres espirituais, nós passamos também a considerar que Deus é maior do que todas essas coisas e por essa fé e confiança na palavra de Deus, nós conseguimos alcançar resultados de milagres e sinais através das promessas de Deus, né? Tanto um relatório como o outro são reais. Tanto o que se está sentindo, que é a dor inegável, como o que a palavra de Deus determina e diz que você tem direito, né? Porém, né, o fato é que um está no plano espiritual, ocupa o plano espiritual, e outra situação ocupa, né, o plano material, né? E se nós olharmos só para a situação material, nós vamos ser, realmente, esse nome crente nem se enquadra a nós, né? Então, na verdade, trata-se de dois tipos de verdade, né? As afirmações do Senhor Jesus, né? Esses dois versículos que nós estávamos lendo, né? Revelam, né, que de fato a palavra de Deus, a palavra do Senhor está no plano espiritual. A palavra de Deus não está no plano material. A palavra de Deus está no plano espiritual. Por exemplo, em João 6,63, Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, essa é uma realidade. Jesus não mentiu quando disse isso. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E o próprio Jesus, em Mateus 4,4, lhe diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós não podemos só olhar pelo âmbito, quando fala de pão, fala de coisas físicas, coisas naturais, alimento palpável, tangível, coisa que você pode sentir cheiro, olfato, paladar, coisas palpáveis, né? Não só de coisas físicas vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de coisas materiais vive o homem, mas de coisas espirituais também. É disso que se trata. Então a palavra de Deus é espiritual, né? Então a palavra de Deus revela um Deus que é espírito. O próprio Jesus disse: meu Pai é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então a palavra de Deus é espírito e fala-nos de coisas espirituais. Isso é inegável, né? Fala de coisas espirituais, né, que são, na verdade, pertencentes ao reino do Espírito. Então, claro que as coisas pertencentes ao reino do Espírito são afirmações, verdades e verdadeiras afirmações espirituais, né? São verdades espirituais. As circunstâncias que
que a própria palavra diz circunstância, coisas que estão circunstanciais, a nossa volta, é tudo aquilo que é visível, é tudo aquilo que é perceptível, não é? Aos nossos sentidos, que são 5 sentidos: o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão, não é? São coisas perceptíveis, né? São os sentidos que na verdade revelam verdades naturais. E claro que nós não vamos negar isso. Existe isso. Jesus, nosso Senhor Jesus, morreu por nós, né, há quase 2000 anos. Tem gente que fala mais de 2000 anos, mas não é mais de 2000 anos. Ele morreu por volta do ano 33, na era DC, não é? E nós estamos no ano 2022. Vai fazer 2000 anos que Jesus morreu no ano 2000, né? E 33, 34, né? Então, mas faz muito tempo, quase 2000 anos atrás que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós. No calendário, né? No calendário de Deus, na verdade, foi bem antes. A Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo que o Cordeiro foi imolado e morreu em nosso lugar. Apocalipse 1:8 diz, né? Tudo quanto Deus tinha que fazer, né? Concernentes à nossa salvação, Ele fez em Jesus Cristo, o nosso Senhor, sobre quem fez cair a iniquidade de todos nós, né? Que enriscou o escrito de dívida, né? Que havia contra nós, que era contrária, de alguma forma, que devíamos. Então, legalmente, Jesus já quitou a dívida de todos os pecados e de todos os pecadores para com Deus, né? A fim de reconciliar com o Pai todos aqueles que nele crê, na verdade, né? E nessa ocasião, Deus fez uma troca através do sacrifício de Jesus, né? E tomou a justiça e a retidão do Senhor Jesus Cristo, né? Que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado, né? E imputou em Jesus a nossa culpa, a nossa dor, a nossa enfermidade. A partir de então, tendo já consumado o plano da redenção, tendo consumado o plano da salvação do homem, Deus nada mais faz nesse sentido a não ser nos ensinar que temos o direito legal de usufruirmos sobre os benefícios do Calvário. Agora, é o pecador que tem que fazer algo, que é nossa parte, arrepender-se e crer no Evangelho. Minha parte, sua parte é arrepender e crer no Evangelho. O Evangelho é a obra, crer na obra que Cristo fez em meu favor, que Cristo fez em seu favor, em nosso favor, e que agora nos pertence esse direito legal de sermos livres, né? E diante dessa realidade, diante disso, né, é interessante que entendamos algo importante, né? A sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação já pertencia a nós por direito legal desde a morte de Jesus Cristo. Desde a morte de Jesus Cristo, né? Então já era uma realidade, tá? A nosso respeito no reino espiritual, desde quando Jesus morreu. Contudo, essa salvação só se manifestou, sabe, interferindo na realidade natural quando você crê, ou quando você creu. E só tem efeito para aqueles que creem. E aí parece uma coisa mística, mas não é, uma coisa muito prática. É confiar, é crer. Poxa, Jesus já morreu por mim. Eu já fui livre, eu sou sarado, eu sou liberto pelo sangue da cruz. É uma realidade, na verdade, que já está a nosso dispor, sabe?
se manifestou, que interferindo na realidade natural, quando nós cremos. A realidade espiritual da morte de Jesus, dos benefícios do Calvário, só tem efeito na vida de quem crê. Ela então sobrepuja a realidade natural, né? E passamos então, tá, a sermos mais que vencedores. Então, quando você creu, você passou a ter a confissão nesse sentido, conforme diz lá em Romanos 10, versículo 9 e 10, né? Que é a palavra de Deus. Então, no ponto de vista de Deus, na verdade, você tinha a salvação como algo que era realmente seu. Você tinha. Porém, esta era uma realidade somente do reino espiritual. Ela passa a ser uma realidade no reino físico quando nós resolvemos crer, trazendo então para o reino físico. Quando nós tomamos posse, na verdade, pela fé, daquilo que já, né, nos havia sido dado, já havia sido otorgado por Deus, então nós alteramos a realidade natural em que vivemos, que acontece em nossa volta, né? E alteramos essa realidade natural, né? Que nós mesmo, com a realidade espiritual, na verdade, que Cristo conquistou ao nosso favor, nos otorgou. Então hoje nós podemos viver espiritual. Viver no Espírito é crer nas verdades fundamentais da palavra de Deus sobre nossa redenção. Então o Evangelho passa a ser o carro-chefe de tudo. É isso que acontece quando nós nascemos de novo. Nascemos de novo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Uma realidade nova se estabelece em nossa vida, uma nova realidade se estabelece em nosso marco histórico, na verdade, não é? Estabelece, embora já estivesse disponível antes, mas só tem valia depois que tomamos posse pela fé, não é? Do mesmo modo, na verdade, opera toda a palavra de Deus com as suas promessas e aquilo que o Senhor Jesus nos conquistou na cruz do Calvário, como diz aquela canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. São verdades espirituais a nosso respeito. São verdades espirituais que muitas vezes, na verdade, estarão em choque com a realidade natural. Às vezes você está lendo uma coisa, Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas você está vivendo uma situação que está faltando alguma coisa no mundo físico. Mas o que Deus espera é que você confie naquilo que é espiritual, não é? Assim como no caso da justificação, os responsáveis por trazer essa realidade espiritual, né, para o reino natural sobre nós, né? E isso mediante a fé, claro, não dá para ser de outro jeito, né? Porque, por isso que diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Assim também o é em tudo aquilo que espiritualmente é nosso, tá? Tudo aquilo que é nosso espiritualmente. Não há o que não se conquiste no reino físico quando você crê em Deus. Precisamos aprender a operar a nossa fé com todas as outras promessas de Deus, assim como temos feito com relação ao perdão dos nossos pecados. Não é difícil crer que Deus perdoa os pecados. Por que é difícil? O mesmo Deus que perdoa pecados é o mesmo que cura. O mesmo Deus que cura e perdoa pecados é o mesmo Deus que salva. O mesmo Deus que cura e perdoa pecados é o mesmo Deus que ressuscita-nos dos mortos. Então, precisamos aprender a operar a nossa fé com todas as outras promessas de Deus, não é? Assim como nós temos feito com relação ao perdão de nossos pecados. Então, na verdade, a fé, ela ignora o relatório do reino natural. A fé passa por cima como um rolo compressor sobre as coisas naturais. E ela se apega sempre às realidades do reino espiritual. Como a mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que tinha com os médicos, perdeu, padeceu, não conseguiu nada, mas ela pela fé tocou na orla das vestes de Jesus. Ela passou por cima da lei, ela entrou escondida, foi agachada, foi
por trás, enfim, ela desafiou todas as leis, porque a fé é isso. Paulo, quando ele escrevendo aos Coríntios, à igreja de Coríntios, em 2 Coríntios 5:7, não é? Ele diz, porque andamos por fé e não por vista. O que isso tem a ver? Você não deve andar por aquilo que você vê, simplesmente no mundo físico. Não deve ignorar, mas nós temos que confiar que há por trás desse mundo físico Deus que é Espírito, né? Nós não podemos andar, né, por aquilo que nós vemos, só por aquilo que nós sentimos, mas nós devemos andar por aquilo que a palavra de Deus declara, que a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então nós andamos por fé na palavra de Deus, não andamos mais por vista. Andamos por fé na palavra de Deus, que é o relatório das realidades espirituais e não daquilo que nós vemos unicamente, mas é um relatório das realidades naturais que muitas vezes as pessoas vivem. Não, tá feio, a televisão disse, o noticiário disse, o médico falou, desenganou, mas e Deus? Aonde fica Deus na sua vida? Na verdade, o único meio de experimentarmos as verdades da palavra de Deus, na verdade, em nossas vidas, é muitas vezes ignorarmos os relatos do reino natural. Ignorando os relatos do reino natural e nos apegando, na verdade, não é, firmemente ao que a Bíblia diz. É confiar na palavra de Deus, nos apegando ao que a palavra de Deus declara, até que isto venha à existência e se manifeste, porque os mundos foram criados pela palavra, né? Então eu penso que era isso que Paulo queria dizer quando ele escreve, na verdade, aquela carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quer dizer, seja Deus nas suas declarações verdadeiras e o que o homem pensa, vê, sente, cheira, toca, seja mentira. Eu penso que Paulo queria também dizer isso. E se andarmos por fé, né, nós ficamos com aquilo que Deus diz acerca de qualquer situação. Sempre, para toda circunstância, para toda situação que você está vivendo no mundo físico, existe uma realidade espiritual, como existe a realidade virtual, né? Existe a realidade espiritual. E os espirituais vivem das coisas espirituais. Nós andamos por fé, ficamos com aquilo que Deus diz acerca de qualquer situação, e não como que o reino natural apenas nos prega, nos diz e nos apresenta, não é? É por isso que Jesus disse para aqueles homens, né, porque sois tão tímidos, homens de pequena fé, né, de pouca fé. Porque vocês só pensam nas coisas físicas, só naquilo que é tangível, tocar, é palpável. Andamos por fé, não por vista. E glória a Deus por isso. Então, agora, veja o versículo que dá contexto, na verdade, a essa afirmação de Paulo, né? Essa afirmação que Paulo está dizendo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, né? Paulo está ressaltando, não atentando nós para as coisas que se veem, não atentamos nós para as coisas, mas sim para aquelas que não se veem, aquelas coisas que estão além da visão física, porque as coisas que se veem, que se pode tocar e chegar, são temporais, são coisas físicas, são dessa terra, enquanto que as coisas que não se veem, as coisas espirituais, são eternas. O que é maior? O que é eterno, o que é passageiro? Claro que é o eterno. Então ele diz não atentando, ou seja, não dando atenção. Percebe? Não dando atenção, não considerando, não contemplando, não ficar preso nisso, não levando em conta, é um outro adjetivo. As coisas que se veem, mas sim as coisas que se não veem, as coisas que são invisíveis aos olhos físicos. O que é aquilo que se vê?
O que é aquilo que se enxerga, que se pode tocar? O reino natural, a realidade natural. O que é aquilo que se não vê? Né? É o reino invisível, a realidade espiritual. Então é disso que se trata. É assim que se vive como cristão. Né? Então poderíamos ler a palavra, né? Essa palavra, a primeira parte desse versículo dessa forma: não considerando nós as coisas visíveis. Podia ser colocado assim: não considerando eu as coisas que eu vejo, não dou bola para isso, mas sim para as coisas invisíveis, aquelas que eu creio. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Por isso que Jesus disse para Tomé: Tomé, você teve que ver e tocar para crer. É o sinestésico, né? Mas bem-aventurado aqueles que não me viram e creram, né? Então poderíamos colocar essa palavra, essa primeira parte da palavra desse versículo assim: não considerando nós as coisas visíveis, mas sim as coisas invisíveis. Ou ainda, não considerando nós as coisas naturais, mas sim as coisas espirituais. Considere as coisas espirituais. E quando nós aplicamos isto, né, de um modo mais claro, né, às nossas vidas, ao nosso viver diário, né, nós diríamos: não considerando nós o relato das circunstâncias, não considerando nós o que a televisão diz, o que a notícia prega, o laudo do médico, não considerando nós o diagnóstico do médico, não considerando nós aquilo que é comprovado fisicamente, mas o que Deus fala na sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque andamos por fé e não por vista. Andamos pelas coisas espirituais e não pelas coisas desse mundo. Nós preferimos ficar, ou deveríamos preferir ficar com as verdades espirituais quando elas diferem das coisas naturais. Quando as verdades espirituais são diferentes ou são contrárias às coisas naturais, devíamos ficar com as espirituais, porque andamos por fé e não por vista. Andamos pelas realidades espirituais e não pela realidade física. Observe esse versículo aqui na outra tradução da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, em 2 Coríntios 4, 18, né? Que a Bíblia diz: não olhando ou não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, aquelas que não vemos com os olhos físicos. Pois aquelas que se vê é transitória, é algo que vai passar, mas o que não se vê é eterno. As coisas que não se vê, ela é eterna. É uma tradução bem melhor, né? Então, é interessante pararmos para pensar, ao explicar por que considerava o invisível e não o visível, Paulo diz, quando ele vem explicando isso, porque as coisas que se veem são temporais. As coisas que são palpáveis, tocáveis, são temporais, enquanto que aquelas coisas que não se veem são eternas, as coisas invisíveis, a fé é eterna, não é? Então as coisas visíveis do reino natural são temporais, são sujeitas ao tempo, elas desgastam, elas envelhecem, como o nosso corpo desgasta, envelhece, vai morrer, mas nós não somos esse corpo. Esse é um templo. Nós habitamos nesse corpo, mas esse corpo vai descer ao pó. O homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova a cada dia. Segundo a Bíblia de Jerusalém, são transitórias, como diz lá. São passageiras, são coisas que vêm e vão. Mas as coisas invisíveis, as coisas espirituais, elas são eternas, elas não passam, elas não mudam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Como diz o Salmo 119, versículo 89, né? As circunstâncias sempre serão temporais. Vai passar, tudo passa, né? As circunstâncias sempre serão mutáveis, sofrerão mutações, sofrerão mudanças, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
1 Pedro 1,25 ele fala sobre isso, tá? Então, essa palavra de Deus jamais passará, conforme Jesus diz em Mateus 24:35, né? Porque para sempre ela está estabelecida nos céus. Essas palavras são estabelecidas no reino dos céus. Salmo 119:89 diz sobre isso. Então não passa. É melhor confiar na palavra de Deus. E o que isso significa? Que o que deve ser, na verdade, mudado quando você experimentar aí um choque de realidade, a palavra de Deus e a sua vida. Olha só, a sua vida natural, tá? É a verdade natural, que ela é transitória e não a verdade espiritual. A verdade natural, ela é transitória. Ela hoje está, amanhã não. Hoje você tem, amanhã não, né? Mas a palavra espiritual, a verdade espiritual, ela é absoluta, ela não passa. Então nós precisamos estar bem atentos para não vivermos como naturais e carnais. Precisamos estar conscientes de que o espiritual é mais elevado do que o que é natural. As coisas espirituais são superiores às coisas naturais. Espirituais é superior, porque Deus é espírito e Deus criou tudo a partir do nada. É muito mais real que o natural, porque foi do espiritual que veio a existir as coisas naturais. Tudo que existe naturalmente falando veio da espiritualidade, das coisas invisíveis, daquelas que se não veem. Pela fé, não é? É pela fé. É que nos entendemos que foram formados séculos, como diz lá a palavra de Deus em Hebreus 11:3. Pela fé, lá diz, é que nos entendemos que foram formados séculos pela palavra de Deus. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, para que o visível fosse feito do invisível, para que as coisas tangíveis, palpáveis, fossem feitas daquelas que não eram. Entenda bem. Hebreus 11:3, na revista atualizada, na Bíblia, revista atualizada, diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é espiritual. De maneira que o invisível veio a existir das coisas que, as coisas que não era aparente, veio a existir, tá? Então é importante, o espiritual é muito mais elevado e muito mais real, na verdade, né, do que o natural. Muito mais. E a realidade, essa é a realidade da nova criação, né? Então nossa posição, na verdade, em Cristo é essa. Tudo que Deus diz que nós somos, tudo que Deus diz que nós temos, tudo que Deus diz que nós podemos, que estão no plano espiritual de Deus, está entendendo? Então nós precisamos entender que isso é direito nosso. Nós é que devemos trazer a manifestação dessas verdades para o reino natural. Nós é que devemos crer para que essas coisas venham a existir, trazer a existência. Isso através da operação da nossa fé, do nosso voto de confiança na palavra de Deus, não naquilo que estamos vendo. Devemos nos recusar a olhar para as coisas que são temporais, as coisas que passam. Quando nós nos encontramos doentes e a palavra de Deus diz que pelas suas feridas, feridas de Jesus, eu fui sarado, nós fomos sarados, nós temos um choque da realidade natural com um choque da realidade espiritual. Isso não significa que a sua cura, que a minha cura não seja real, e nem tampouco que a doença não seja real. É claro, quem está doente sabe, a dor está lá para dizer, eu estou aqui. A gente sabe, eu já comecei falando que são duas realidades, mas que cada uma se encontra num plano, e cabe a nós confiarmos o quê? Ou eu confio na doença ou confio em Jesus que levou as minhas doenças. E que Deus diz é uma verdade espiritual, aquilo que Deus falou, que a Bíblia afirma, é uma verdade espiritual.
E que o meu corpo, através dos sintomas, diz uma verdade natural. Lá está lá a dor dizendo, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Mas diante dos dois tipos de verdades, nós deveríamos ficar com a palavra de Deus e não com a certeza da dor, mas a certeza daquilo que se espera, que é a fé na palavra de Deus, que os mundos foram criados pela palavra. Quando se entende isso? Eu quero parar essa palestra por aqui, mas eu quero que você entenda que isso tudo tem a ver com a nossa convicção de fé. Que você fique com essa palavra no teu coração. Que mais essa palavra fique para contribuir, para que você passe a olhar para a Bíblia e dizer, essa é a palavra de Deus. Se eu enquadrar minha vida, se eu pautar minha vida dentro daquilo que Deus diz que eu posso, Deus diz que eu sou, Deus diz que eu vou, Deus diz que eu posso, eu vou dizer como Paulo aos Filipenses, tudo posso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus abençoe e mais uma vez fique na paz desse grande amor com essa segunda palestra.